Opa, um grande abraço para você ligado no Rápido no Ar, uma boa semana desde já, a gente aqui lutando contra uma gripe, mas vamos trazer o boletim esportivo de sempre, né? Você está acostumado e a gente fala da Internacional que se despediu com derrota da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Claro, com time reserva, nem um titular, com uma bela numa gordura. A Inter perdeu para o Goiatuba sábado no Limeirão por 1-0, o gol do Reginaldo, zagueiro ex-fluminense. No primeiro tempo, mais de 1.100 torcedores compareceram ao Major Levi para dar aquela incentivada ao time comandado pelo Ademir Fezan. Gostei do que a Interror fez após a partida, vamos subir inteiro e batucando e, é claro, incentivando os jogadores. A Inter que terminou em primeiro lugar no grupo A7 com 30 pontos, foram 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas em 14 partidas, tá? As únicas 2 derrotas para o Cascavel no Paraná 2-0 e agora para o Goiatuba 1-0. Foi a primeira derrota do Ademir Fezan jogando no Major Levi. Então a Inter conheceu o seu adversário da próxima fase. Lembrando que na classificação geral a Inter tinha tudo para ser a primeira. Bastava vencer o Goiatuba. Com a derrota, os dois adversários, os dois rivais pela liderança geral não bobearam e ganharam em casa. O Aparecidense fez 2-1 em cima do Capital. O Capital foi prejudicado pela arbitragem e o Asa de Arapiraca atropelou o Juazeirense com o placar de 3-0. Então, a Inter vai enfrentar realmente o Marcílio Dias, o time catarinense que acabou empatando com o São José fora de casa e o Joinville que perdeu sua partida jogando em Bagé contra o Guarani. Mas o Marcílio Dias terminou na 4ª posição do grupo A8, então vai encontrar com a Internacional. Hoje sai a tabela. O Marcílio Dias vem jogando de domingo, então muito provavelmente domingo à tarde, Marcílio Dias e Internacional. A volta no outro sábado, 4 da tarde, no Limeirão. Então a Internacional agora foca no mata-mata da Série D. Agora vale, hein? Agora vale muito esse mata-mata. Só que antes, a Inter entra em campo pela Copa Paulista. Amanhã tem jogo contra a Francana, às 7 da noite, no Limeirão. É a Copa Paulista. A Inter tem uma gordurinha. Eu acho que em razão disso, o Ademir Fezan deve colocar 11 reservas em campo. Não acredito que os titulares estarão em campo amanhã contra a Francana, até por ser véspera de mata-mata. O Comercial goleou a Itapirense 4-2 pelo grupo 2 e está junto com o União São João na liderança com 13 pontos. A Inter tem 11. A Inter ganhando, ela assume a liderança provisória, porque a União joga na 4ª contra o Botafogo, jogo em Araras. Então União e Comercial tem 13, a Inter tem 11, a Francana tem 6. Ou seja, a Inter tem 5 pontos de vantagem para a Francana, que é a 4ª colocada, e passam os 4 primeiros. Então eu acho que por isso o Fezan deva colocar 11 reservas em campo. No primeiro turno em Franca deu empate 0-0. O Botafogo tem 5, a Itapirense tem 4. Amanhã a gente traz mais detalhes desta participação da Inter na Copa Paulista e você acompanha com a gente no Rápido no Ar e também na Melhor FM. No Campeonato Paulista Sub-20, a Inter recebeu o Velo Clube sexta-feira no Limeirão. Precisava vencer para carimbar o seu passaporte antecipado para a segunda fase, porque os 10 primeiros de cada grupo avançam. E a Inter empatou 1-1 com o Velo Clube. O Velo foi muito melhor do que a Inter. O gol do Leão foi do Thomas, está vivendo um grande momento. Tem 9 gols no Sub-20, está arrebentando o Thomas, tá? Tivemos a Ponte goleando o Aguaí por 5-0, o São Bernardo 5-1 na Itapirense, a Ferroviária ganhando do Audax 3-0, o Mirassol 3-0 no Esfera, Novo Horizontino 3-1 no São José, o São Caetano ganhou do Taubaté 2-1 e vitória do Santos sobre o Juventus aqui da Moca 3-2. E o Juventus é o próximo adversário da Inter sexta-feira, jogo marcado para as 3 da tarde na Rua Javari. Hoje a Inter é a 10ª colocada, no limite da classificação. A Inter tem 17 pontos. O Velo, que precisava ganhar um confronto direto, tem 13 pontos na classificação. Então, sexta, Sub-20, tem Inter e Juventus na Javari. E o Independente, hein?
Que pichotada em casa. 3-0 para o Tanabe, inapelavelmente. Como o Galo jogou mal sábado no Pradão, estava dando uma assistida depois do jogo da Inter. Nada deu certo, o Galo não atacou, foi envolvido pelo Tanabe. Tomou o primeiro gol do Massola, artilheiro do campeonato, aos 44 do primeiro tempo. Aí o Romarinho ampliou aos 13 do segundo tempo e o Tales definiu o placar aos 21 minutos. Ainda tem chance de classificação? Tem, mas o Galo não depende mais das suas forças. Tivemos no dia anterior 2-2 Assisense e Mauaense. Estava 2-0 para o time de Assis e o Mauaense foi buscar o empate. Resultado muito bom para o Independente, desde que ele vencesse o Tanabe. Mas perdeu de 3-0. Tanabe 11, classificado para as semifinais e com a melhor campanha. Assisense e Mauaense com 5, o Independente com 4. Sábado, às 15 horas, o Galo enfrenta o Mauaense em Mauá. Tem que vencer e torcer para que o Tanabe não perca para o Assisense. Se isso acontecer, o Independente estará nas semifinais. Então ele tem que ganhar do Mauaense e torcer para o Assisense não ganhar em Tanabe. Eu acho, ganhando do Mauaense, a chance é muito grande de classificação, tá? Porque eu acho que mesmo classificado, relaxado, o Tanabe não vai perder seu jogo para o Assisense. No outro grupo, nós tivemos o Mauá ganhando do Ecos 1-0 e vitória, empate Batatais e Guarulhos 2-2. Se complicou o Batatais. O Ecos e o Mauá tem 9, o Batatais tem 7 e o Guarulhos tem 4. Então tudo para a rodada de fim de semana. Só o Tanabe está classificado para as semifinais da competição. E agora a gente fala um pouquinho também do Campeonato Amador de Limeira. Tivemos a última rodada da primeira fase, hein? Goleada do Abílio Pedro sobre o Juventude por 6-0. Abílio Pedro classificado. O Nova Itália ganhou do Belinhometo 2-1, tirou o Belinhometo da competição. Bandeirante Complexo Zona Leste 0-0 no Ipanema. E olha, o Complexo só não se classificou porque o Matheus defendeu uma penalidade máxima. O 15 da Vila, que ninguém contava, nem eu, fez 2-0 no América e ficou com a última vaga de classificação para as quartas de final. Nova Suíça ganhou do Degan 2-1, Classe A 1-0 no terceiro tempo e o Novo Horizonte goleou o Boleiros por 4-2, escapando do rebaixamento. América e Juventude caíram para a segunda divisão. Então os confrontos ficaram assim das quartas de final. Classe A e Bandeirante, olha o time do Ducaires onde foi se meter, hein? Com o atual tricampeão. Classe A e Bandeirante. O Nova Itália vai medir forças com o Nova Suíça. Abílio Pedro e 15 da Vila, esse surpreendente 15 da Vila, campeão da segundona que estreou perdendo as 3 primeiras partidas. Olha a reação do 15 da Vila. E Degan e terceiro tempo são os confrontos desta primeira divisão do Campeonato Amador. Amanhã a gente traz a segunda divisão, traz também a terceira divisão. Para fechar, Campeonato Brasileiro, os paulistas em campo no sabadão com o gol do Memphis Depay. O Corinthians empatou com o Botafogo no Engenhão 1-1. Eu coloquei a defesa inteira do Botafogo no Cartola. Timão é o 11º com 21 pontos. Mirassol e Vitória 1-1, tá? E o Mirassol é o 7º com 25. Aliás, um abraço para os torcedores de Mirassol, que são parentes do Igor Sedano. Ontem a gente foi acompanhar lá o batizado da Maria Cecília e todos os parentes do Igor de Mirassol vieram para cá e a gente falou muito de futebol. Parabéns, Igor Sedano, Maria Cecília, Marcela, aos familiares e os amigos que a gente fez lá de Mirassol, tá bom? O Fortaleza ganhou do Red Bull Bragantino 3-1 e sinal amarelo para o Bragantino, hein? Que caiu para a 5ª posição com 27 pontos. Sport e Santos 2-2, o Sport ganhava de 2-0, o Santos foi buscar o empate, João Basso marcou no fim da partida, o Santos ainda na zona do rebaixamento com 15 pontos. Palmeiras 1, Grêmio 0, gol do Facundo Torres, bola ajeitada pelo Maurício, Palmeiras é o terceiro com 32, bom que o Cruzeiro tropeçou para o Ceará 2-1, Flamengo ganhou de 1-0 do Atlético Mineiro e é líder, gol de cabeça do Léo Ortiz. E o São Paulo fez 2-1 no Fluminense, Luciano perdeu o pênalti,
mas o Ferreirinha estava lá para conferir. Primeiro gol foi do Arboleda e o Samuel Xavier descontou para o Fluminense. O tricolor é o oitavo com 22 pontos. Bom, gostou? Dá aquele like. Hoje não tem gol para a gente colocar, né? A Inter não fez, o Galo não fez, eu não transmiti o Amador porque eu estava com gripe, então não tem gol para a gente mostrar. A base não jogou, só joga no outro fim de semana e a gente traz mais detalhes amanhã aqui no nosso informativo. Muito obrigado, aquele like no nosso canal do YouTube, se inscreva lá e muito obrigado para você que me segue no Instagram. Tem umas histórias legais de Miguel Bianconi lá, hein? Muito legal, tem uma história atrás da outra que vale muito a pena você conferir, tá bom? Grande abraço, boa semana e amanhã a gente volta. Chuva, chuva cada vez mais, a garganta agradece. Fui, pimba!